Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da classe No Detalhe. Hoje a gente vai continuar estudando o Apocalipse. Para você que está vindo hoje pela primeira vez, a classe No Detalhe é uma classe de estudos aprofundados. E a gente está estudando aqui o livro do Apocalipse, verso a verso, com calma, explorando o máximo do texto bíblico. A gente tem a companhia, que eu tenho a oportunidade de ter a companhia dos meus amigos Carlos, que é um dos guias aqui da nossa classe, está aqui já com a gente, e do nosso amigo também, Esinaldo. Cadê o Esinaldo? Já está aí com a gente também? Pronto, tá aí, já apareceram os dois no vídeo. Sejam muito bem-vindos. Só alguns detalhes que a gente dá aí toda sexta-feira, os dias da nossa classe. A gente inicia sempre às 8h30, às 20h30 no horário de Brasília. Só alguns detalhes, você pode fazer suas interações aí pelo chat. A gente pede que você mantenha só o microfone desligado para a gente ter uma boa transmissão e depois uma boa gravação também para disponibilizá-la no YouTube, no canal e no Telegram. Então a gente pede que você mantenha o microfone desligado, mas você pode interagir normalmente pelo chat, pode enviar suas perguntas. A gente geralmente responde as perguntas aqui na hora, mas aquelas que não são respondidas, a gente responde lá no grupo do Telegram, grava um vídeo e envia, mas o objetivo da gente é deixar todas as perguntas, não deixar nenhuma pergunta sem resposta. Sejam muito bem-vindos e acho que está na hora da gente começar. Está na hora da gente começar. Só dar uma... Não, vamos orar antes. Vamos orar antes de eu dar uma retrospectiva aí da nossa última aula. Carlos, você pode dar para a gente? Com certeza, Rafa. Um forte abraço aí para todos que estão conectados com a gente. Que bom que você decidiu tirar esse tempinho para estudar a Bíblia, em especial esse livro tão importante e revelador aí que é o livro do Apocalipse. Abraço aí para o Esinaldo, que será nosso professor hoje. E abraço para você também, Rafael. Vamos orar? Paizinho querido, amado Deus, que bom nós estarmos juntos mais uma vez para abrirmos a Tua Palavra e tentarmos encontrar nela o caminho que o Senhor tem demonstrado para nós. Esse é o nosso objetivo. Estamos vendo aqui como o Senhor lidou, cuidou da Tua igreja no passado, e isso nos dá a certeza de que o Senhor tem cuidado e tem dirigido a Sua igreja no presente. Nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos sempre preparados para receber o Teu Santo Espírito, para compreender o texto bíblico. Por isso pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, e que a nossa mente e o nosso coração seja limpo neste momento, para que assim possamos entender e nos aprofundar nesse tema que estamos estudando aqui, que é o tema da escatologia, do livro do Apocalipse. Então nos ajuda, Senhor Deus, no nome, fica conosco, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Esinaldo, você que tem sido o nosso professor, foi o nosso professor aí, não? Ok, Rafael, Carlos, a todos que estão nos assistindo também. Uma boa noite a todos, muito bom estar aqui com vocês em mais uma classe. No detalhe, Esinaldo, né, do livro do Apocalipse. Isso. Antes da gente passar para o estudo de hoje, para o pessoal que está chegando, na aula passada a gente começou o estudo das 7 igrejas, né? O que a gente viu, quais foram as igrejas que a gente conseguiu ver e o que a gente vai estudar hoje, qual é o assunto de hoje. Eu vou fazer uma recapitulação breve aqui antes da gente entrar. Eu vou só compartilhar aqui meu PowerPoint. Creio que vocês estão me ouvindo bem aí. Tranquilos, né? Só compartilhar aqui. Ok, deixa eu só voltar aqui. Vou voltar um slide. Muito bem, vamos voltar esse slide aqui. Para aqueles que talvez estejam chegando aí pela primeira vez na classe, aqui no detalhe, aqui do Apocalipse, nós estamos estudando já, com essa sexta-feira é a terceira semana, nós estamos estudando as 7 igrejas, vamos terminar hoje, e estamos estudando essa profecia, talvez uma das primeiras profecias do livro do Apocalipse, tá? O livro do Apocalipse é um livro simbólico, um livro profético, um livro que trata sobre os acontecimentos
os últimos acontecimentos, começando, na verdade, desde o tempo do apóstolo João, narra ali a história do cristianismo ao longo dos séculos, ao longo desses 2 milênios. E exatamente a primeira sessão, assim, posso dizer, profética do livro, vai estar narrando a história desses dois milênios de cristianismo. Ok? Então nós temos aí a profecia das 7 igrejas. E assim, cada igreja que nós encontramos ali no capítulo 2, no capítulo 3, as igrejas são mencionadas pelos nomes das cidades correspondentes, as cidades nas quais essas igrejas elas estavam estabelecidas. Então nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então estudamos as 3 primeiras e hoje nós vamos avançar de Tiatira em diante, que é da 4ª igreja até a 7ª. Apenas uma rápida recapitulação. Assim, em cada cidade havia uma congregação cristã local, havia uma congregação ali, contemporânea do apóstolo João, e cada carta foi enviada para a congregação local, né? Mas, na verdade, aquela mensagem para aquela congregação local, ela também corresponderia a um período do cristianismo. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro período, a primeira carta, vai do ano 27 até o ano 100, que corresponde ao primeiro período da Igreja Apostólica, aí o momento da Igreja Apostólica. E essas datas, elas são, por exemplo, aqui o 27 é por causa do batismo de Jesus. Jesus ele se batiza nesse ano e ele já inicia o seu processo de discipulado, ali já começa praticamente o movimento cristão. E no ano 100 é a morte do último apóstolo, João. Então ali praticamente a primeira geração de cristãos passa, né? E aí nós temos Esmirna, o período em que a igreja cristã começa a passar por uma terrível perseguição romana, uma intensificação da perseguição romana. Ao todo são cerca de 8 imperadores que passam aqui nesses 3 séculos. E eles perseguem terrivelmente a igreja, ok? Estudamos bastante sobre isso. E paramos na semana passada aqui no 3º período, que é o período de Pérgamo, é quando a igreja ela se une ao Império Romano. Melhor dizendo, o Império Romano baixa as suas guardas para a perseguição e se une ao cristianismo, por ocasião da conversão de Constantino, que se dá justamente no ano 313. Constantino, imperador romano, se converte ao cristianismo, e se convertendo ao cristianismo, faz com que a igreja comece a ter um status de religião oficial do império. Então começa a haver uma união entre o poder civil, que é o Império Romano, e a igreja, o poder religioso. Então a igreja começa a crescer e tal. Então a igreja vai crescendo em poder. Praticamente foi o que nós passamos aí. Então nós vamos começar hoje, continuar, melhor dizendo, o 4º período do cristianismo, que é o período de Tiatira. Tá ok? Então é importante que você tenha a sua Bíblia em mãos, é importante que você anote, é importante que você tenha aí um caderno, né, um lápis, etc. Você possa anotar aí na sua Bíblia. Embora a aula esteja sendo gravada, você também poderá assistir, reprisar aí, assistir depois novamente. Mas é importante você anotar. É certo que muitas coisas que nós falamos aqui, às vezes, não podem estar nos slides, porque senão não comportaria a quantidade de slides, não? Então a gente coloca aí nos slides as informações principais e alguns comentários a gente adiciona aí também. Por isso que é importante que você anote, tá ok? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, verso 18. É a 4ª carta, 4º período. A gente vai fazer assim, ó, nós vamos ler, eu vou ler aqui os textos, e aí depois a gente comenta alguma coisa sobre a cidade e a gente analisa a mensagem. Então, tá? Eu quero ler aqui o primeiro texto, Apocalipse capítulo 2, verso 18. Aqui o verso 18, né? O primeiro verso da carta. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes como bronze polido. Muito bem, vamos conversar um pouco sobre Tiatira. Das 7 cartas, essa é a maior. Se você fizer dar uma olhada bem rápida assim na sua Bíblia, você vai perceber que esta é a igreja que recebe o maior conteúdo de mensagem, tá? Vamos falar um pouco sobre essa cidade. O nome da cidade, Tiatira, significa doce sabor do trabalho. É interessante o significado desse nome, né? Tem a ver com o apego do trabalho e tal. Doce sabor do trabalho.
É interessante o significado desse nome, porque corresponde com um elemento importante da mensagem. Dê uma olhada comigo no capítulo 2, verso 19. Você vai perceber uma forte ênfase aqui na questão das obras. Ó. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Você percebe que esse elemento de obras, de trabalho, é mencionado ao menos 3 vezes no versículo. Perfeito? Ó. No início do verso, conheço as tuas obras. Lá no meio do verso, a palavra serviço. E depois no final do verso, falando que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então, assim, há uma referência à ênfase nas obras. E não é à toa que o nome Tiatira significa doce sabor do trabalho. Por que Tiatira tinha esse significado do nome? Vamos falar um pouco aqui sobre a cidade ainda. A cidade de Tiatira, ela se distinguia pelo grande movimento de comércio. Era uma cidade muito forte no comércio, a semelhança de Pérgamo, Éfeso, né? Na verdade, Pérgamo e Éfeso eram cidades mais fortes no comércio do que Tiatira, porque eram cidades que ficavam mais próximas ali do mar. Éfeso mesmo era uma cidade portuária, né? Mas Tiatira não perdia, assim, de longe dessas duas cidades também, não. Tiatira era uma cidade muito forte no comércio, e nessa cidade se distinguiram bastante as artes manuais. Eu não sei qual cidade você vive, mas eu vivo aqui em Belém. Esse período de pandemia, a gente não está vivendo isso nesse momento, mas aqui em Belém, todos os domingos tem uma feira bem grande aqui no centro da cidade, que é uma feira de artesanato. Aí você vai naquela feira, a cidade toda se concentra ali, mais de centenas de pessoas estão andando por ali, e você vê bastante essa questão da arte. Você vê ali artistas, pintores, etc., cantores. Então, a cidade de Tiatira era uma cidade muito forte no comércio, mas principalmente na questão das artes manuais. Tá? É interessante isso aqui. Por exemplo, um dos elementos de arte na cidade de Tiatira era o comércio de tingimento. Não? Eles tinham o tingimento de tecidos. Estava entre as atividades mais comercializadas da cidade. E o mais interessante é que a gente encontra uma referência bíblica que nos ajuda a comprovar esse elemento histórico. Eu coloquei o texto projetado aí na tela, você não precisa abrir aí a Bíblia, o texto está projetado, ó. Atos, capítulo 16, versículo 14, fala de uma mulher que habitava em Tiatira. E essa mulher, ela tinha exatamente essa profissão, trabalhava exatamente com a questão de tingimento. Eu vou ler aí, ó. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Olha, nós temos ao menos aqui 2 informações importantes que o livro de Atos nos mostra aqui. Primeiro, nos mostra que realmente essa cidade era uma cidade real. Nós não temos apenas o relato de Apocalipse para falar de Tiatira, temos também Atos 16, 14, e nos mostra a questão do comércio, né? Uma mulher vendedora, e ela vendia o quê? Vendia púrpura. O que é púrpura, né? Na verdade, era um líquido de cor vermelha, escura, para tingir tecidos. Aí nós colocamos um desenho aí na tela, mais ou menos para a gente ter uma ideia, né? Assim era a Lídia. Lídia era vendedora de púrpura. Isso é importante, viu? Esse detalhe aqui é muito importante. Sabe por quê? Dê uma olhada comigo em Apocalipse capítulo 17, versos de 1 a 6. É certo que a gente não vai explicar esse capítulo hoje, isso aqui está bem lá para frente, mas vocês vão perceber que a próxima vez no Apocalipse que menciona a palavra púrpura está justamente nesse capítulo. Vamos ver? Vamos lá, Apocalipse 17, 1 a 6. Não vamos explicar aqui esse capítulo hoje, muito menos versículo por versículo. Na verdade, estamos muito longe ainda de Apocalipse 17. Mas tem um detalhe interessante aqui. Eu vou ler aqui. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Você já percebeu que a linguagem é totalmente simbólica. Fica muito difícil de você entender o Apocalipse se você aplicar aqui uma linguagem literal, fica até mesmo sem sentido. Tá? Então, verso 2, ó, com quem se prostituem os reis da terra, e com vinho de sua devassidão, que se embebedaram os que habitam na terra, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta, interessante aí a cor do animal, né? Escarlate é a cor vermelha. Besta repleta de nomes e blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres.
Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então, assim, na Bíblia Sagrada, você vai perceber que, a gente ainda vai comentar esse capítulo lá na frente, mas mulher tem um símbolo. E qual é o símbolo de mulher? Isso está em Efésios capítulo 5, versos 25, capítulo 5, verso 32 também. Mulher simboliza igreja. A gente vai trabalhar sobre esse assunto ainda. Então, aqui no capítulo 17, está tratando de uma igreja, a igreja cristã. E interessante a linguagem que mostra uma mulher prostituta. Quando é que uma igreja se prostitui? Então, na verdade, essa figura vem lá do Antigo Testamento, quando o povo de Israel, Deus no Antigo Testamento, livro de Jeremias, livro de Isaías, trabalha com isso, né? Deus ele faz a seguinte comparação, dele como marido, esposo, e o povo de Israel como esposa. E sempre quando o povo de Israel deixava o Deus verdadeiro para adorar os outros ídolos, Deus usava exatamente esse linguajar. Vocês se prostituíram, etc. e tal. Então aqui, no Apocalipse 17, mostra a igreja cristã, em algum período de sua história, abandonando a Deus, se prostituindo. E o mais interessante, está vestida de púrpura. Lembremos que a igreja de Tiatira é o quarto período do cristianismo, que corresponde exatamente a qual período? Vamos avançar um pouco aqui. Deixa eu avançar. Pois não? Vamos lá, vocês podem interromper aí falando. Não, só dar um comentário, achei interessante essa tua parte que falou. Tem um historiador canadense até, J.M. Ford. Ele, entre vários livros que ele escreveu, ele geralmente fala sobre a história do cristianismo. Ele escreveu um livro que fala sobre a história dos períodos apocalípticos. O nome do livro é Revelation, o mesmo nome do livro do Apocalipse. E ele comenta a respeito da igreja de Tiatira, uma coisa que eu achei interessante, que acho que vai bem na tua linha, está lá na página 102 do livro dele. Ele diz assim que Tiatira, essa força comercial de Tiatira, ela vinha de algumas agremiações comerciais. Então, existiam essas agremiações comerciais e os comerciantes participavam dessas agremiações e, para facilitar o comércio, só estava habilitado a comercializar quem estivesse inserido e inscrito nessas agremiações comerciais. O problema é que cada agremiação dessa tinha um patrono, e esse patrono era um deus pagão. Então, uma das partes de iniciação dessas agremiações comerciais era que você participasse das festividades do patrono do Grêmio comercial, e participasse de comidas sacrificadas a ídolos e coisas diversas, o que era um risco para os comerciantes cristãos da igreja de Tiatira. E aí acho que já entra nessa parte aí da idolatria e da prostituição, porque eles tinham isso todo o tempo para comercializar, muitos deles participavam dessas agremiações e participavam dessas festividades pagãs aos patronos de cada grêmio comercial. Muito boa contribuição, Rafael. A gente vai perceber isso no texto bíblico, né? A gente vai perceber no texto bíblico que os cristãos na cidade de Tiatira estavam passando por um período problemático ali de idolatria. Muito bem aí. Vamos lá. Profeticamente está se referindo ao quarto período do cristianismo. E o que acontece nesse quarto período? Vamos lá, então. No período de Tiatira, o cristianismo avançou para a total secularização da igreja em processo de união com o Estado, com Roma. Vamos voltar aqui à história. É no período de Pérgamo que começa o processo de união entre a igreja cristã e o Império Romano. Ok? Então aqui nós temos aqui cerca de 2 séculos aqui, né? 2 séculos e meio, entre 313 a 538. Então, ao longo do tempo, a igreja cristã foi se unindo, foi se fortalecendo com o Império Romano, foi conquistando poder, foi conquistando espaço, só que isso custou um preço, né? A igreja cristã foi se afastando dos princípios bíblicos, tá bom? E o que acontece? Acho que a explicação está no próximo slide aqui. Vamos lá. O ano 538 é um ano muito importante, é um ano muito marcante na história do cristianismo, por quê?
exatamente nesse ano que se consolida como um marco para este processo de união. Porque após um processo de conquistas da igreja, em derrotar os reinos que não estavam se submetendo à sua autoridade, então deixa eu só explicar aqui, a igreja estava avançando ali no território do que nós chamamos hoje de Europa, né? A igreja estava avançando, conquistando terras, juntamente com o Império Romano, conquistando o domínio. E a história registra 3 reinos que resistiram aos decretos da igreja romana. E eu coloquei no slide a explicação. O primeiro foram os Érulos, na verdade são 3, né? Érulos, Vândalos e Ostrogodos. E esses reinos, juntamente com os seus reis, né, com seus monarcas ali, os seus líderes, eles resistiram aos decretos da igreja romana. E por resistir, e quando ocorria isso, a igreja romana avançava nesses reinos com o exército de Roma, ok? Com poder civil. E o primeiro reino a cair foi Érulos, o primeiro que resistiu, eles caíram no ano 493. Depois os Vândalos, no ano 534. Até aí, a igreja romana ainda não tinha total domínio na Europa, faltava apenas um reino que estava resistindo. Os Godos, ou então os Ostrogodos, eles caem no ano 538, aí depois de Cristo. Quando os Ostrogodos eles caem, é o último reino a resistir o domínio da igreja romana. Quando caem os Ostrogodos, isso demonstra que a igreja romana começa a ter total domínio em toda a região da Europa. E o imperador da época, que era Justiniano, ele reconhece a autoridade e o poder da religião, da igreja cristã, e ele há uma transferência de poder das mãos do imperador agora para as mãos do que era chamado antigamente o bispo de Roma. O bispo de Roma era justamente o líder religioso de Roma, a igreja romana. E esse líder religioso, na verdade, é o Papa, né? Naquele tempo chamado de bispo de Roma. Então havia ali haviam 2 líderes, não? O líder civil e o líder religioso. O líder civil era o imperador e o líder religioso era o Papa. Só que a igreja cresceu tanto em poder, que no ano 538 houve esse reconhecimento oficial por parte do Império, transferindo para as mãos da igreja romana todo o poder, toda a autoridade. Dali em diante, a igreja não teria somente domínio religioso, mas teria também domínio civil. Ok? Domínio civil. E isso aconteceu no ano 538, quando o imperador Justiniano passa para as mãos do Papa da época todo o poder e todo o comando civil. E aqui começa o 4º período do cristianismo, que é o período de Tiatira, do ano 538 até o ano 1517. Daqui a pouco vamos explicar a outra data ali, por que é 1517, ok? Vamos agora ao texto bíblico, assim, vamos dar uma olhada aqui, só um momentinho, ok. Vamos dar uma olhada aqui no texto bíblico. Apocalipse capítulo 2 ainda, verso 19. Verso 19, é interessante esse verso a gente ler de novo. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Verso 20. Tenho, porém, contra ti, não sei se você percebeu um detalhe aí. No verso 20, é no verso 20 que começa uma repreensão de Jesus Cristo. No verso 19 não há uma repreensão. Isso é interessante. Por quê? Veja só, Jesus Cristo no verso 19, ele enfatizou aqui as obras do cristianismo da época, do 4º período. E realmente, amigos, se a gente analisar a história do catolicismo romano, principalmente dessa época, da Idade Média, porque aqui nós estamos na época da Idade Média, o catolicismo romano fez muitas coisas boas para a humanidade. Vou dar um exemplo. Muitos orfanatos, muitas escolas, muitas universidades. Então, essas obras, elas são enfatizadas no versículo 19. Conheço as tuas obras e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, um elemento, posso dizer assim, positivo, que talvez tenha contribuído em algum momento para aliviar o sofrimento da humanidade nesse período, veio justamente das mãos da igreja romana. Isso é enfatizado no versículo 19. E a partir do verso 20 começa uma repreensão para o cristianismo da época. Por mais que eles desenvolveram muitas coisas boas para a humanidade naquele tempo, em relação à atividade social, etc. É o verso 20, ó. Tenho, porém, contra ti
o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos lá. Os estudiosos do Apocalipse, eles ainda não chegaram à definição se realmente existia uma mulher com esse mesmo nome lá na igrejinha de Tiatira, na igrejinha cristã lá do primeiro século. Mas por que esse nome é usado aí? Primeiro, Jezabel ela ganha um destaque, não somente no Antigo Testamento, que é uma personagem do Antigo Testamento, mas Jezabel, na verdade, ganha um destaque em toda a Bíblia. Qual é o destaque que Jezabel ganha? Jezabel acaba sendo um símbolo da idolatria. E qual que é a história de Jezabel, né? Vamos lá. É uma personagem aí do Antigo Testamento, usada como tipologia de idolatria para o período da época. É certo, olha o tanto de texto que nós temos aqui, ó. Desde 1 Reis, capítulo 16, verso 29, até 2 Reis, capítulo 9, verso 37, praticamente que mais de 10 capítulos que tratam sobre a história de Jezabel. E quem foi Jezabel? Se você não recorda a história, Jezabel, ela não era israelita, ok? Ela era princesa de uma nação idólatra que ficava vizinha de Israel. E um dos reis de Israel, se chamava Acabe se casa com Jezabel. Uma proibição da palavra de Deus, né? Deus havia falado para os israelitas não se relacionarem com as pessoas de outras nações, justamente para não correr o perigo de serem influenciados negativamente por essas pessoas. E Acabe desobedeceu a ordem, ele foi e se casou com Jezabel. E quem era Jezabel? Jezabel era princesa, era sacerdotisa de Baal, divindade Baal ali, etc. Da região ali do Oriente Médio, né? E quando ela se casa com Acabe, ela influencia Acabe a deixar de adorar o Deus verdadeiro e Acabe começa a adorar a Baal. Acabe constrói santuários para Jezabel, etc. E o culto a Baal começa a ser difundido dentro da nação de Israel. E é justamente nesse período que Deus levanta o profeta Elias, aí você já se lembra da história, né? E Elias vem com uma mensagem forte contra a idolatria, para que o povo abandonasse, deixasse Baal e voltasse ao Deus verdadeiro. Aí tem aquela história lá do Monte Carmelo, quando Elias faz aquele desafio para que o povo volte a adorar o Deus verdadeiro, etc. Então, Jezabel é um símbolo de idolatria. O que está acontecendo aqui? O mesmo que aconteceu na carta de Pérgamo. Jesus está usando exemplos do Antigo Testamento para ilustrar exatamente o que estava acontecendo na época. Assim como Jezabel se casa com Acabe e influencia negativamente Acabe para deixar de adorar o Deus verdadeiro e ir em busca da idolatria, o mesmo estava acontecendo na época com o cristianismo. Ok? O cristianismo se casa com o Império Romano e começa a assimilar os princípios do Império Romano, que são princípios antibíblicos, inclusive a idolatria, etc. Então, na verdade, Jezabel está sendo usada como um tipo. Realmente ela foi uma personagem real do Antigo Testamento, está sendo usada como um tipo. O mesmo aconteceu aqui com o período de Pérgamo, quando Jesus fala de Balaão, que é um personagem do Antigo Testamento. Tá? Então, esse aqui é um período de predomínio da Igreja Romana na Idade Média. E esse período aqui, na verdade, nem todos os cristãos aqui, eles deixam os princípios bíblicos. Há um remanescente, há um povo que ainda permanece fiel. Só que esse povo é terrivelmente perseguido nessa época, não? É nesse período aqui que tem a questão da Inquisição. A igreja predominante da época começa a perseguir aqueles que não concordam com seus decretos, etc. Muitos cristãos são perseguidos. Vou dar um exemplo para você. Ó. Se você viajar aqui na América do Sul, se você for ali no Peru, em Lima, vai lá em Lima. Lá em Lima tem a igreja chamada a Igreja da Santa Inquisição, em Lima. Eu estive lá, visitei essa igreja. E nessa igreja conta essa história, exatamente essa história de perseguição, que a igreja predominante da época, a igreja romana, começou a perseguir aqueles que não concordavam com as suas doutrinas, ok? E aí muita gente foi perseguida. Estamos aqui no ano já no ano ali, no finalzinho de 1517, lembrando que o Brasil foi descoberto no ano de 1500, ok? Então, na verdade, estamos nesse período de predomínio da Igreja Romana na Idade Média, tá bom? Vamos ler mais alguns versos, né? Nós temos que ler mais alguns versos aqui. Dá uma olhada no versículo 21, 22 e 23, que é um assunto só.
Ó, dei-lhe tempo, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Presta atenção agora. Eis que a prostituicama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Verso 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Do versículo 21 a 24 é o mesmo assunto. Eu não sei se você percebeu, Jesus ele está usando uma linguagem de juízo aqui. E ele fala assim que a ideia, né, pega a mulher e a joga de cama, e bate, e joga um juízo sobre o cristianismo da época. Como é que isso aqui aconteceu? Olha só que interessante, o registro histórico nos mostra que justamente nesse período, sabe o que aconteceu nessa época em relação à humanidade? Aconteceu uma pandemia. Aconteceu uma pandemia que alastrou a humanidade, matou lá milhares. E que pandemia foi? Foi a peste bubônica. Talvez você já ouviu falar isso ao longo da história, né? E é interessante, não? Esses versos mostram que Jesus Cristo, ele parece que enviou um juízo para o cristianismo da época. E ele fala assim, outra carga não jogarei sobre vós. E exatamente nesse período acontece uma pandemia no mundo. Pandemia, né? Já disse que é no mundo mesmo. E foi a famosa peste bubônica, que matou aí milhares de pessoas. É interessante esse detalhe. Eu quero terminar a parte de Tiatira, aqui no verso 25 em diante, né? Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Presta atenção. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Então Jesus promete, ó, quem vencesse, qual que seria o vencer aqui? Quem resistisse essa união com o Império Romano, quem resistisse justamente o poder da igreja dominante da época, iria reinar com Cristo, por mais que sofresse a perseguição e morresse, ressuscitaria por ocasião da segunda vinda de Cristo, reinaria com Cristo. E aí tem um detalhe aqui que merece uma explicação. Ele diz assim, eu lhe darei a brilhante estrela da manhã. Então, essa figura, estrela da manhã, quem é a estrela da manhã? A estrela da manhã é o próprio Cristo. O que é o próprio Cristo? Se eu não me engano, está aqui no Apocalipse. Acho que é o capítulo... é o capítulo 22. Esse capítulo 22, verso 16. Se você quiser acompanhar, você pode abrir aí na sua Bíblia. Capítulo 22, verso 16. Interessante, a própria Bíblia se interpreta, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, a estrela da manhã que é prometida aos vencedores da época é o próprio Cristo. Então, o que Cristo está falando para aqueles que perseverassem firmes na fé? Olha, se você perseverar firme na fé, etc., você receberá a mim, a própria vida eterna, a própria salvação. Tá ok? Vamos avançar aqui. Eu vou avançando, se vocês quiserem... Pois não, Carlos? Fique à vontade. Na verdade, é uma pergunta aqui, porque eu acho que talvez seja importante a gente se deter um pouquinho nesse ponto aqui, para que a gente vai estudar lá depois no capítulo 13. Mas aqui na parte da carta a Pérgamo ainda, né, voltando um pouquinho aqui, só para a gente se atentar, que tem a ver aqui com Tiatira também. Sim. É que aparece aqui no verso, já logo no início, né, diz aqui no verso 13, conheço o lugar em que habitas, onde é o trono de Satanás. Né? E depois aqui, diz aqui, tenha todavia contra vós, onde Satanás habita. Por que Tiatira aqui, né? Por que Pérgamo aqui aparece essa expressão, onde Satanás habita? Tá, ótimo. Eu sei que, só colocando assim, que historicamente, né? A gente sabe que ali tinha um culto, né, pagão ali, que era feito, era o centro também da adoração ao imperador, né? Talvez é o que os historiadores colocam como talvez a referência aqui. Mas teria esse um sentido escatológico também? Teria Boa pergunta. Boa pergunta. Ainda bem que você já adiantou. O primeiro nível da resposta seria a nível de história. Foi o que nós falamos na semana passada. Ok? Porque quando o Pérgamo começou, Pérgamo ela tem, infelizmente, no currículo dela,
no ano 29 antes de Cristo, foi a cidade, foi onde ocorreu o primeiro culto ao imperador. Ok? Então, na verdade, das 7 cidades, Pérgamo era considerada como a cidade onde abrigava o culto ao imperador de toda a Ásia. Okay? Então, por exemplo, o centro da idolatria, o imperador, era a cidade de Pérgamo. E é lógico que Jesus ele usa esse linguajar aí, né? Então, conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Agora, assim, escatologicamente falando, para o período da época aqui, não mais falando em relação à cidade, mas o período da época, como a gente pode entender trono de Satanás ao período da época? Veja só, isso aqui tem a ver com Apocalipse 13. Isso aqui está um pouco lá na frente, né? Está um pouco lá na frente com Apocalipse 13, o centro de comando do inimigo. Né? Por exemplo, o próprio inimigo construindo o seu movimento de comando que vai avançar contra o remanescente no tempo do fim. Então, necessariamente, não é um trono literal e nem um local geográfico, como seria a explicação de primeiro nível lá dos imperadores de Pérgamo. Então, o trono de Satanás tem mais a ver com o aspecto espiritual, religioso, que é esse processo de unificação, de união entre o poder civil e o religioso, que resulta na apostasia e que resulta em idolatria. Então, esse trono de Satanás tem a ver com isso. Que tem a ver com isso. Não está muito relacionado à questão geográfica ou à questão física. Está mais relacionado a uma questão espiritual. Que é lógico, lá em Apocalipse 13, a gente vai voltar a esse assunto, mas Apocalipse 13 vai nos deixar bem claro que poder religioso e civil é esse que está formado em Apocalipse 13, que corresponde ao mesmo período de Pérgamo, que é até mesmo denominado como trono de Satanás. Então tem mais a ver com o poder do mal aí, do que necessariamente com o aspecto geográfico. Ok? Ao terceiro período. Então... Reginaldo. Opa! Vai lá, Rafa. Vai lá, Carlos. Continua o teu raciocínio aí. Só colocando aqui, dentro dessa perspectiva que você colocou para nós, a gente pode perceber, então, que a questão de Balaão, né, e dessa mulher que aparece aqui Jezabel? também, Jezabel, né, Balaão e Jezabel, representa, então, que a igreja cristã começa a admitir algumas coisas estranhas, né? Exato. E é isso que faz dela, né, desse período histórico, como se o trono de Satanás e a igreja começasse a ser uma coisa só. Exato. Exatamente. O linguajar é totalmente simbólico, né? O linguajar é totalmente simbólico aqui. Com certeza. Pois não, Rafael? Não, é porque você falou aí da questão da união de várias religiões dentro do guarda-chuva da religião romana, e a religião romana como sendo uma que fomentou essas práticas aí que o Carlos falou, práticas que não eram tão convencionais no cristianismo, na verdade abomináveis no cristianismo. E tem uma pergunta aqui que eu achei legal trazer por um assunto que a gente vai ver mais na frente. Algumas correntes de interpretação proféticas, elas veem o povo judeu e Israel como um papel muito forte nos cumprimentos proféticos, principalmente nos cumprimentos proféticos dos últimos dias. Certo. Então, a gente vai tratar disso mais na frente, eu sei, mas nessa época aí, Ezinaldo, dessa igreja de Tiatira, das últimas igrejas, o que aconteceu com os judeus? Onde estavam os judeus? Eles se corromperam, não se corromperam, eles se curvaram à igreja romana. Era só a igreja romana que existia na Europa, ou a gente tinha outras igrejas aí que eram preponderantes também? Ok, boa pergunta. São duas perguntas que você fez aí, em relação aos judeus e em relação às outras igrejas. Vamos lá. Vamos começar pelos judeus aqui. Os judeus também foram perseguidos. Sim, também eles foram perseguidos. Você lembra que eu dei como exemplo lá, eu falei ali de Lima, né? Ali da igreja, a igreja da Santa Inquisição em Lima. Então, seguinte, quando você entra lá naquela igreja, sabe o que você vê ali? Você vê alguns quadros, algumas gravuras que contam a história da época, e ali eles expõem ali instrumentos de tortura. E o que está escrito e desenhado naqueles quadros? Sabe o quê? Exatamente nesse período aqui, ó, mais ou menos em torno de 1200, 1300, esse período aqui, 1400, nesse período a América do Sul já existia, os países da América do Sul
pouquíssimos, é lógico, né? Ao menos Brasil foi descoberto em 1500, ok? Então, quer dizer, aqui a América do Sul já está em toda a atividade. Então, quando você vai ali no Peru, em Lima, naqueles quadros na Igreja da Santa Inquisição, qual a história que é contada ali? Sabe qual a história que é contada? Da perseguição que a Igreja Romana fez contra os judeus do Peru, sul-americanos. O que aconteceu na Europa? Muitos judeus saíram da Europa, eles fugiram da Europa justamente para fugir da perseguição da Igreja Romana na Europa. E eles vieram se abrigar nas Américas. Alguns foram para a América do Norte e muitos vieram para a América do Sul, inclusive Brasil, ok? Inclusive Brasil, e pelo sul do país ali também, entraram por Uruguai, Paraguai, Argentina e Peru. E esses judeus foram terrivelmente perseguidos. Foram perseguidos por quê? Por causa de suas crenças. E uma das crenças qual é? A questão da guarda do sábado. A Igreja Romana, nesse período, influenciada pelo Império Romano, por ter aceitado do Império Romano a questão do domingo como dia de guarda, impôs o domingo como dia de guarda. E aí os judeus, tendo esse princípio também sobre a guarda do sábado, foram terrivelmente perseguidos por causa disso. É isso que a história registra. Tá? Então os judeus também foram perseguidos. Inclusive, vou dar um exemplo para você. Desculpa, Carlos, pois não. Inclusive até tem, aí no Brasil também, pois não. As primeiras pessoas que foram vítimas de Inquisição foram judeus também. Né? Judeus exato. Que tinham imigrado ali para o Nordeste do Brasil. Né? Então, Pernambuco, necessariamente ali, Pernambuco, ali, Recife, tem uma forte colônia de judeus ali, marroquinos. Exato. Depois eles vão descer para Minas Gerais. De Minas Gerais eles sobem para Bahia, descem para o Rio de Janeiro, São Paulo e descem para o Rio Grande do Sul, toda a região sul ali. Perfeito. E eles até trocam o sobrenome, né? Eles começam a adotar sobrenomes católicos, né? Por exemplo, sobrenomes cristãos, desculpa. Silva, Pereira, Ferreira, etc. e tal, justamente para disfarçar, porque o sobrenome judaico ele é muito característico. Então, justamente para disfarçar, eles trocam os sobrenomes. Interessante só que a coroa brasileira, né? O Império Brasileiro, ele não admitiu que Roma instituísse o Tribunal de Inquisição no Brasil, por isso que foi para Lima, no Peru. Então essa Exato. Bem lembrado. Um ponto interessante da história. Mas mesmo assim, como a igreja, né, tinha muita influência sobre os impérios da época, né? Tal influência, eles então eram enviados para Portugal. Então muitos que tinham imigrado, eles tinham que voltar para Portugal para ser julgados pela Inquisição. Esse período. Muito bem lembrado. Obrigado aí. Agora, a outra pergunta, Rafael, que falou sobre as igrejas. Existia somente a igreja romana na época? Então vamos lá. Nesse período aqui, ó, falando sobre cristianismo, nesse período aqui, ó, 313, 538 e entra para o período de Tiatira, era só a igreja romana mesmo. O catolicismo romano, que era a igreja cristã da época. Quando você vai aqui passando para entrar no ano de 1500, daqui a pouco a gente vai falar sobre 1517, mas antes de 1500, lá em 1400 e alguma coisa aqui, no final do século de 1400 aí, outras igrejas já começam a aparecer, que aqui, ó, justamente aqui no final de Tiatira, começa o movimento da Reforma Protestante, que é o que eu vou comentar aí no próximo período. E onde você encontra isso na carta de Tiatira? Bem aqui no versículo, quer ver? Ó? É no verso 24. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o verso 24. As demais, e quando fala de igrejas, aqui ele usa bem no plural. Me ajude a encontrar aqui, que eu estava com o verso bem... É o verso 24, fala igrejas, bem no plural aí, não sei se é 24 ou 23. Me ajude a encontrar aí. Fala igrejas, quanto mais não jogaria outra carga sobre vós aí. Encontraram aí? Capítulo 2. Aqui, ó, verso 23, obrigado. Capítulo 2, verso 23. Ó, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. Então você percebe que está usando o plural aí. Então, olha, quando chega nesse período de Tiatira aqui, aqui nesse período começa a surgir o período da Reforma Protestante. Os pré-reformadores foram Wycliffe, Wesley, etc. Mas depois a Reforma começou a ganhar forma, vamos dizer assim, né? Com João Hus, Lutero. Lutero vai aparecer em 1517, ok? E começa a haver um cismo, né? Começa a haver um cismo. Alguns movimentos protestantes começam a sair da Igreja Romana.
Ok? Aí começa o movimento protestante. Na verdade, a reforma protestante, oficialmente falando mesmo, começa em 1517, com Lutero. Mas antes de Lutero, nós tivemos o Wesley, ok? Tivemos o Wycliffe. O Wycliffe é chamado a estrela da manhã da reforma, né? Ele tem esse apelido, a estrela da manhã da reforma, que é o Wycliffe. Então, quer dizer, aqui nesse período já começa a haver outras igrejas, outros movimentos religiosos, podemos dizer assim. E aí? Podemos avançar aí? Só mais um Vamos lá? detalhe. Pode sim, vai lá. E acho que é legal a gente citar, porque vai ajustar todo o estudo das 7 igrejas. Vai Essas lá. profecias das 7 igrejas, elas se aplicam ao período cristão ou elas também se expandem a judeus ou Boa pergunta. outras Não, veja só, instituições religiosas? aqui a ênfase é o período cristão, aqui é o cristianismo. É a história do cristianismo ao longo dos séculos, ok? E aí a mensagem é dirigida ao movimento cristão. Mas é lógico, veja só, a palavra de Deus é dirigida a todos. Eu que não vivia naquele período, com certeza eu vou ter que absorver algum princípio e alguma mensagem para mim aqui também. Mas a profecia das 7 igrejas é uma profecia que fala sobre o período do cristianismo da época. Mas eu queria destacar um ponto aqui. Agora vocês podem também avançar um pouco mais. Só antes do Carlos falar, eu coloquei no chat 2 links que são justamente sobre o período que o Exinaldo falou da perseguição e da Inquisição dos judeus no Peru e na América Espanhola, aí no século 13, 14 e 15. Então vocês poderiam acompanhar depois da fala. Na verdade, só esclarecendo um detalhe, eu acho que fica melhor, ao invés de falar assim, ó, a história do período da igreja cristã, fica melhor usar esse seguinte termo: a história do período do povo de Deus ao longo dos séculos, ao longo dos 2 milênios. Fica melhor, tá? Porque Deus tem o seu povo, né? Deus tem o seu povo, a gente vai trabalhar sobre isso ainda no Apocalipse, mas fica melhor assim, a história do povo de Deus ao longo dos séculos, ao longo desses 2 milênios. Fica melhor assim. O Carlos ia comentar algo aí. Eu só ia comentar ainda, baseado nessa pergunta ali sobre as igrejas que existiam. Será que só a igreja romana? Na verdade, né, dentro da história que a gente está observando, né, é que até chegar em Pérgamo, né, a força que a igreja ela não tinha assim o comando dela em Roma. Né? O primeiro comando da igreja foi em Jerusalém. Né? Depois passou ali o centro do cristianismo. Constantinopla, né? Um pouquinho antes. Constantinopla, não, desculpa, não, ainda não, antes. Um pouquinho antes ainda. Aonde que Paulo começava suas viagens ali, né? Esqueci também. Constantinopla é lá na frente, não é Constantinopla, não. Mais tarde, sim, que a igreja, então, começa a ter a sua centralidade, a sua sede administrativa, vamos dizer, da igreja cristã em Roma. Quando foi esse período? Foi com a conversão do imperador Constantino. E aí o bispo de Roma se tornou um bispo muito proeminente, né? Ele se tornou o bispo mais poderoso de todos. Exato. Então, aí sim, as igrejas começaram a seguir, pouco a pouco, as outras igrejas começaram a seguir a liderança que vinha de Roma, né? Mas é interessante que algumas igrejas, né, elas nunca entraram em contato com Roma, por estarem muito isoladas. E a doutrina delas acabou sendo bem diferente da doutrina que Roma tinha, né? Por exemplo, os historiadores enfatizam muito a igreja etíope, né? A igreja etíope, né, ali na África, ela tinha um culto, um jeito de ser igreja bem diferente da igreja de Roma, porque ela não teve esse contato com Roma, né? Então é interessante quando finalmente, né, os romanos invadiram ali a Etiópia, né? Ali foi já na época da invasão portuguesa, né? Quando os portugueses começaram a conquistar o mundo, né? Ali então, nessa invasão portuguesa, quando os romanos chegaram juntos ali, eles se admiraram de saber que lá tinha cristianismo, na Etiópia, né, na África. E eles se admiraram ali de ter... Como é que tem cristianismo? Como é que o cristianismo chegou aqui se a gente nunca chegou aqui? Não, o cristianismo chegou muito antes de Roma. Interessante que características que a igreja etíope tinha. Diferente da igreja romana, a centralidade dela, da mensagem, era na justificação pela fé. Né? E outra coisa interessante também é que eles, em vez de guardar o domingo, como a igreja romana, eles guardavam o sábado. Né? Então, são características interessantes, porque eles não tiveram esse contato com Roma.
que teve essa mudança toda, né, dentro da doutrina cristã. Outra igreja que teve também durante esse período, pastor, que eu gostaria só de destacar rapidinho, eram os valdenses. Sim. Então, os valdenses, eles nunca tiveram ligados com Roma. Se você for na história, por exemplo, eu tenho aqui, ó, aqui da história do cristianismo, que falando dos valdenses, que diz assim, ó, os valdenses foram alguns dos outros grupos perseguidos pelo romanismo no Piemonte, na Itália, por sua insistência em manter uma fé livre de idolatria, centrada na justificação pela fé e no sacrifício de Cristo, e na fiel guarda do sábado. Olha características interessantes também que apresenta para os valdenses. Então, eles já aparecem nesse período aí, já. Exato, exatamente. Então, o que acontece? A gente percebe que esses grupos, esses movimentos que não tiveram contato, que não foram influenciados pela Igreja Católica, eles tinham uma doutrina totalmente diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Eles tinham neles um conceito de Igreja Católica Apostólica, mas não romana. Sim, não romana. Perfeito. Perfeitamente. Outro detalhe, Carlos, aqui no verso 24... Só para não ficar sem detalhe... Só um momentinho, Rafael, deixa eu só aproveitar aqui a fala do Carlos. A cidade era Antioquia. Antioquia, obrigado. Lá da igreja cristã, né? Muito obrigado, me fugiu. Antioquia, é verdade. Então, a primeira sede, só recapitulando. Jerusalém. Primeira sede, Jerusalém. Segunda, Antioquia. Antioquia. E aí, posteriormente, então, a sede foi migrando para Roma, né? Para Roma. Né? Então, capítulo 2, verso 24, vai realçar, viu, Carlos, justamente esses grupos que não tiveram contato com Roma e não se macularam com Roma. Quer ver? Digo a todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Você percebe que destaca um grupo que não se aprofundou na doutrina de Tiatira. E nesse grupo, quem é que entra aí? Os valdenses, né? Os outros grupos cristãos da Etiópia, etc. e tal. Os demais de Tiatira. Muito legal esse texto. Muito bom. Esse texto ele é muito interessante. Isso demonstra que Deus manteve um remanescente ali ao longo do tempo, né? Deus manteve um grupo que se manteve fiel aos princípios bíblicos, etc., como você mesmo exemplificou aí os valdenses, né? Ok? Sardes, vamos lá. Vamos lá, é a quinta igreja aí, o quinto período, Sardes, o significado do nome, ó. Na verdade, tem dois significados. Primeiro é aqueles que escapam da ideia de remanescente, mas o segundo significado é mais aceito pelos especialistas do Apocalipse. Cântico de alegria. É muito interessante esse significado aqui. Cântico de alegria. Vamos lá, então. Na verdade, a gente não tem tantos detalhes, né, sobre a cidade de Sardes, mas esse significado, o segundo significado do nome, ele é interessante. Vamos lá. Sardes. Sardes vai corresponder, lógico, ao quinto período, que vai de 1517 a 1755. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essas datas. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler o texto, depois eu falo um pouco sobre o período. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Então, sobre os 7 Espíritos de Deus, o Carlos já nos ajudou bastante aqui. Acho que lá na primeira aula, lá. Uma aula que nós tivemos aí, há umas 2 sextas-feiras atrás, aí, sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Que, na verdade, é uma manifestação sétupla, né? É um termo técnico aí. Manifestação sétupla do Espírito Santo, representando a totalidade do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Então, Cristo é aquele que se apresenta como tendo 7 Espíritos de Deus, ou então como aquele que tem a plenitude do Espírito na vida dele. Lembrando que Cristo foi ungido pelo Espírito Santo, quando esteve aqui, né? Não é à toa que ele é chamado de Messias, ungido. Então, só relembrando aquilo que nós já vimos explicado já. Vamos lá. Qual é a mensagem, qual é a advertência que Jesus tem contra esse período? Ele fala: tens nomes de que vives e estás morto. Vamos lá, então. O que acontece com esse período aqui? Então, por que é 1517? Na verdade, esse ano foi um marco na história da igreja cristã, do cristianismo. Por que foi um marco? Martinho Lutero é o nome do
é o nome da pessoa aí. Na verdade, antes dele, outros já haviam se levantado, tá? Eu mencionei o nome deles aí, outros que viveram dentro desse período de Tiatira, como Wycliffe, Wesley, são chamados aí os pré-reformadores. Então, o que aqui nesse período seria chamado de reforma protestante, aqui nesse período começa o movimento pré-reforma protestante, que é iniciado com Wesley e Wycliffe. E o que a reforma protestante pregava, hein? Isso é importante agora. A gente vai falar um pouco do tema que o Carlos começou a introduzir aí. O que a reforma protestante pregava? E a reforma protestante foi iniciada por quem? Isso é importante a gente saber. Na verdade, os pais da reforma, são assim que eles são denominados, todos eles eram da Igreja Romana. Todos eram os catedráticos estudiosos da Igreja Romana. Wesley, Wycliffe, quanto mais Lutero. Lutero era doutor em teologia, sacerdote católico, professor de teologia. Então, assim, o que levou o início da reforma? Quais foram os temas que iniciaram a reforma? Com certeza você já ouviu falar sobre esse assunto nos livros de história, não? Vamos começar aqui com Lutero. Na verdade, a bandeira de Wesley, a bandeira de Wycliffe, melhor dizendo, Wycliffe ele levantou a seguinte bandeira: nós cremos somente na Bíblia. A Bíblia e somente a Bíblia. E aí foi uma das bandeiras da reforma, que em latim, né, é sola scriptura. É somente as escrituras, não sola scriptura. Essa bandeira foi levantada por Wycliffe, já aqui no final do período de Tiatira. E o que o Wycliffe ele falava? Olha, enquanto a Igreja Romana pregava que nós deveríamos nos basear sobre a tradição, não somente sobre a Bíblia, mas sobre a tradição dos pais da Igreja, a tradição da Igreja Romana, quer dizer, aquilo que os pais da Igreja comunicaram, isso tinha poder de fundamento doutrinário, isso seria a tradição da Igreja. O Wycliffe falou, não. A nossa fé só deve estar baseada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, e não naquilo do que os pais da Igreja falaram, etc. Quando fala pais da Igreja, é justamente bispos, sacerdotes da Igreja Romana que estão bem aqui no passado, aqui no início da Igreja Romana, ok? Então, Wycliffe levantou aqui a bandeira da Bíblia e somente a Bíblia. Wesley também levantou essa bandeira. E Lutero, hein? Qual foi a grande bandeira que Lutero levantou? Muito bem. Um pouquinho da história de Lutero. Acredito que você já tenha assistido o filme de Lutero. Acredito que tem uns 2 ou 3 filmes de Lutero por aí, né? Os filmes um tanto antigos e tal. Mas eu recomendo que você assista esse filme para você entender um pouco esse período. O filme de Lutero. Quem era Lutero? Martinho Lutero, ele estudou, se dedicou ao sacerdócio católico, chegou a ser doutor em teologia, ele fez o seu doutorado em teologia e era professor de teologia no seminário católico. Era um padre, era um sacerdote católico. E Lutero, como um bom sacerdote católico, o que ele acreditava? Naquilo que a Igreja Católica pregava. O que a Igreja pregava? Que para a pessoa ser perdoada, ela precisava pagar as indulgências, ou então fazer alguma obra. E aí tem aqui o pagar as promessas e etc. Naquele tempo, a Igreja Romana havia estabelecido a venda das indulgências. O que era a venda das indulgências? A pessoa, para ela obter o perdão dos pecados, ela comprava, como se fosse assim uma indulgência, e esse dote que a pessoa pagava dava a ela o crédito de que seu pecado estava sendo perdoado por Deus. Então, a pessoa que não comprava a indulgência, ela não teria o seu pecado perdoado e seria condenada ao inferno, ou então ao purgatório, etc. E Lutero cresceu com isso, como um bom católico romano e um bom padre, ele cresceu acreditando nisso. Só que assim, Lutero não era muito feliz. Se você ver a história de Lutero, essa teologia de Lutero, essa teologia romana, não trouxe felicidade para Lutero. E ele teve uma crise existencial. Ele teve uma crise existencial com isso. Até que um dia ele quis conhecer Roma, né? Quis conhecer Roma, viu toda aquela beleza de Roma, etc. Toda aquela beleza ali do Vaticano, aqueles castelos. E aí Lutero, diz assim a história, né? Que Lutero estava subindo aquela escadaria romana, pagando uma das suas promessas, e subindo de joelhos, e veio um trovão, um ribombo de um trovão.
E ele saiu correndo ali, assim mostra o filme, né? Ele saindo correndo, etc. E aquilo ficou na mente dele como se fosse Deus querendo castigá-lo por causa dos seus pecados. Então, assim, a visão que Lutero tinha de Deus era um Deus tirano, um Deus que estava ali para castigá-lo por causa dos pecados e tal. Então ele precisava pagar as promessas como se fosse para aplacar a ira divina. Então isso não deixou assim, não estava deixando Lutero um tanto feliz. Até que um dia, Lutero estava na biblioteca da sua universidade e ele observou um livro, que era a Bíblia Sagrada, né? Um livro que estava assim na biblioteca. E o livro estava acorrentado. Porque a igreja romana havia retirado a Bíblia das mãos do povo e somente o clero lia a Bíblia, ok? E lia em latim. Quem não entendesse latim, que ficava sem receber o conhecimento da palavra de Deus. E Lutero puxou e a Bíblia caiu no colo dele. E caiu exatamente aberta em qual texto? Eu quero convidar que você abra a Bíblia aí. Romanos, capítulo 1. O grande verso da Reforma Protestante. Romanos, capítulo 1, versículo 17 especificamente, mas vamos ler o verso 16. Quando ele puxou a Bíblia caiu na mão dele aberta nesse texto. Diz aqui, ó: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Opa! Aquilo foi como se fosse um raio na mente de Lutero. Ele olhou para esse verso, leu a segunda vez, e essa última parte do verso, o justo viverá pela fé. Lutero percebeu que a pessoa seria justificada, é lógico, ele olhou mais um pouco à frente, e em toda a epístola de Romanos fala isso, né? Inclusive Romanos capítulo 3, verso 28, que o ser humano ele é justificado. E o termo justificado aqui ganha o sinônimo de perdoado, de salvo. O ser humano ele é perdoado por Deus, ele é salvo por Deus, não é pelas obras. Não é por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. É unicamente pela fé em Jesus Cristo. E aí Lutero estudou também a epístola de Gálatas, do mesmo escritor, que é Paulo, e aí o assunto foi se ampliando na mente de Lutero, quando Paulo fala assim, ó, somos salvos unicamente pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo. Isso foi como se fosse um raio na teologia de Lutero. Ele falou, não, ninguém é salvo pelas obras. Ninguém obtém o perdão dos pecados pagando indulgências. Muito pelo contrário, a salvação ela é de graça, pela graça de Jesus Cristo. Amigo, não sei se você percebeu, não é à toa que o nome Sardes significa o quê? Lembra qual é o segundo significado do nome lá? Cântico. Cântico do quê? De alegria. Essa descoberta de Lutero, na verdade, né, isso já estava aí há milênios na Bíblia, né? Mas isso que Lutero viu na Bíblia, isso foi um irromper de alegria na vida dele. Inclusive em Salmos, capítulo 51, versículo 10, atrela o elemento alegria à salvação. Restitui-me a alegria da sua salvação. Não é à toa que o nome Sardes significa cântico de alegria. Amigo, Lutero descobriu isso e ele descobriu a salvação em Jesus Cristo. Pois não. Descobriu. Pois não, Carlos, pode ir. Eu sei que você está aí já com o coração fervente nesse assunto. Pode falar aí. Coração mesmo, né? Os neurônios, ferve tudo. Mas uma coisa interessante aqui, você falando do Salmo de Lutero, né? Que os estudos dele, quando ele estava fazendo o doutorado dele, né? Salmos, né? Doutorado em Salmos. A ênfase no estudo dele era no livro de Salmos. E o negócio começou a dar um nó na cabeça dele quando ele viu lá o Salmo 72. Salmo 31, Salmo 31, 72. Salmo 31 diz assim, Senhor, salva-me por pela tua justiça. E o Salmo 71 fala, é um Salmo de Salomão, e Salomão, que viveu uma vida, né, bem diferente da vontade de Deus, ele diz assim, derrama a tua justiça sobre o filho do rei. Até então, o conceito de justiça era o conceito que a igreja tinha ensinado para Lutero, que justiça é um instrumento de condenação de Deus. Quando a gente fala assim, até hoje na mente... Até hoje na nossa mente. Quando a gente fala assim, Deus vai derramar justiça, a gente pensa em condenação, a gente não pensa em salvação. Né? Então, como essa influência que Roma trouxe para os cristãos de hoje, até mesmo para nós.
Mas quando Lutero leu esses textos, ele falou, como que Deus salva através da justiça? Como é que o doido do Salomão está pedindo para Deus derramar justiça sobre ele? Está pedindo para ser fulminado por Deus. Mas a sequência do Salmo fala sobre salvação. E aí começou a fazer um nó na cabeça. E aí Lutero, quando Lutero começou a entender isso, ele escreveu aquela célebre frase, né? Justiça não é o que Deus pede, mas é o que ele dá. Então, é interessante, né? Porque nós não precisamos... Justiça não é algo que eu produzo, que eu obedeço a Deus, né? Porque ele pede que eu tenho que obedecer para ser salvo. Não, justiça é algo que Deus me dá porque eu não tenho como produzir. Nós somos falidos no quesito justiça. Então, não há justo nenhum sequer, como diz o Paulo, né, aos Romanos, no capítulo 3, verso 10. Então, esse conceito de justificação é o conceito mais essencial, mais elementar para o cristianismo. E eu acho lindo isso, Rinaldo, quando a gente pensa que a igreja cristã, né, começou a ser reformada, se a gente vamos dizer assim, né, com o movimento da reforma, Deus começou a levantar pessoas para trazer aquilo que era a essência do cristianismo primeiro. Existiam muitos elementos que precisavam ser restaurados dentro do cristianismo, mas o elemento essencial, primordial, o principal, o ponto nevrálgico mais importante, né, é a questão do conceito de justiça. Então, justiça, né, é o instrumento de salvação de Deus. Deus nos salva dando aquilo que nós não podemos produzir, aquilo que nós não temos, dando a justiça dele para nós. Então, nossos pecados vão sobre a cruz de Cristo, enquanto a justiça dele, a justiça de Cristo, vem sobre nós. E assim nós somos salvos. Cristo não tinha pecado nele, mas teve os nossos pecados sobre ele. Assim como nós não temos justiça em nós. A justiça dele. Nós somos pecadores. Muito bom. Mas a justiça de Cristo vem sobre nós. Então, esse conceito de ter justiça sobre é muito importante para o cristianismo. Talvez seja o ponto mais importante. Se você não entendeu isso bem, você não entendeu o cristianismo ainda. Não. Se você não entendeu isso bem, isso aqui equivale à salvação ou à perdição eterna, poxa. Entendeu? E isso aqui é um ponto de salvação. Você entender a questão da justificação pela fé. E eu acredito que na história das 7 igrejas, esse aqui é um ponto muito alto. Esse aqui é um ponto muito alto, porque aqui foi um marco no cristianismo. Lutero, quando descobriu isso, ele levanta a segunda bandeira da reforma protestante. A primeira foi o Wycliffe que levantou. A Bíblia é somente a Bíblia. E Lutero levanta a segunda, sola fide, quer dizer, somente pela fé. Somente pela fé, justificação pela fé. E daí que vem o ano de 1517. Por que vem esse ano? Porque foi justamente nesse ano que Lutero fez. Ele escreveu 75 parágrafos, são chamadas de 75 teses, né? Mas, na verdade, são 75 parágrafos. 75? Eu tô lendo. 95, rapaz. É que eu li o número 70 ali, sei lá. 95 parágrafos sobre o assunto da justificação pela fé. E ele pegou, e o Lutero, ele era bem enérgico, assim, camarada bem doido mesmo, enérgico, para alertar a população, porque Lutero estava vendo errado os sacerdotes católicos nas suas paróquias cobrando as indulgências. Não, isso aí está errado. Está errado. Na verdade, o objetivo de Lutero nunca foi sair da Igreja Católica. Muito pelo contrário, ele amava a sua igreja. O objetivo de Lutero era fazer uma reforma. Vamos mudar isso aqui. Vamos mudar isso aqui. É por isso que era uma reforma que protestava contra aquelas falsas doutrinas. Só que aí Lutero, ele deu um tiro no meio do sistema. Lutero nunca saiu da igreja, né, pastor? Não, na verdade, ele nunca saiu. Na verdade, foi a igreja que excomungou ele. Exato. A igreja que excomungou ele. Então, Lutero, ele queria fazer uma mudança na igreja romana. Ele amava a igreja dele. Só que a igreja que excomungou Lutero. Então, essa mensagem de Lutero revolucionou o cristianismo. Por quê? Imagina aquela multidão que estava sendo pressionada por aquele peso de salvação pelas obras. E agora ouve a mensagem de Lutero, meu amigo, não é à toa que Sardes significa cântico de alegria. Oh, glória a Deus! O peso sai dos ombros. Eu não sou salvo pelas minhas próprias obras. Muito pelo contrário, minhas obras apenas me condenam. Eu sou salvo unicamente pela graça de Jesus Cristo. Isso é um cântico de alegria. Então irrompeu como se fosse um cântico de alegria. E Lutero pega suas 95 teses, ele fixa nas portas do castelo de Wittenberg.
em 1517. E ali começa oficialmente, na verdade a reforma já havia começado antes, ok? Mas oficialmente começa a Reforma Protestante 1517. Só que olha só o que acontece, só para a gente entender a carta. E entender principalmente essa advertência aqui. Talvez você esteja perguntando, sim, mas o que tem a ver essa história tão bonita com essa advertência aqui? Tem nomes de que vives está morto. Espera aí. Olha só o que acontece. Os reformadores estão aqui, Lutero, depois vem João Hus, vem Jerônimo, né? Hus é queimado vivo na fogueira, etc. Né? Inclusive, eles fazem uma brincadeira com o nome de Hus, né? Hus significa ganso. Então, vamos queimar esse ganso, né? João Hus. Então, ele é queimado vivo numa fogueira. Então, os reformadores, eles estão vivos aqui, ó. A primeira geração de reformadores estão vivos aqui, tá? Só que o que acontece? Hus morre, Jerônimo morre, os reformadores vão morrendo e Lutero também morre, tá? Lutero morre, na verdade Lutero ele não morre queimado, etc. Ele morre de morte natural, né? Tem um momento muito bonito de Lutero quando ele é chamado para depor no castelo de Worms, ali no castelo de Worms, né? E aí o pessoal fala assim para ele, né? Os inimigos falam assim para ele: é melhor você se retratar, você renegar tudo aquilo que você falou, caso contrário, você será morto. E aí Lutero ele fala assim, ó: nem que todas as telhas do castelo de Worms se transformem em demônios, nunca me retratarei. É muito interessante a firmeza de Lutero. Tem outro detalhe que Lutero faz aqui também, que é muito importante para o período. Ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Então agora o povo tem acesso à Bíblia, né? E Lutero, inclusive aqui, contrariando todo o sistema da Igreja Romana, ele se casa. Vocês bem sabem que o sacerdote católico tem o voto do celibato. Lutero se casa e tem exatamente 6 filhos. Justamente para contrariar o sistema, para mostrar que tem que mudar. Tá? Ele se casa, se não me engano, é com uma diaconisa da Igreja Católica e tem 6 filhos. Tá? Então vamos lá. Um ponto interessante. Desculpa, pois não, Carlos, pode falar. Eu queria destacar também, dentro disso que você está dizendo, né, é que a grande preocupação que a Igreja Romana tinha durante esse período era justamente a transferência de poder, né? Então aqui a igreja dominava sobre os reis, sobre os príncipes, sobre todo o governo, né, do mundo. E agora Lutero estava propondo uma transferência de poder, e esse é o grande ponto, né? Porque ele sacerdócio de todos os crentes também. Porque o que acontece? Aquilo que era centralizado na igreja, que era a autoridade da igreja, e um aspecto interessante que eles já tinham nesse período, que eles diziam que o Papa era infalível, a infalibilidade papal, né? Então tudo que o Papa dizia era divino. E agora Lutero vem com a ideia os textos ali importantes, as palavras importantes, né? O sola scriptura, como você disse, né? Que a autoridade agora não é mais da igreja, mas a autoridade agora é só da Bíblia, né? A salvação também, a igreja dizia que não havia salvação fora da igreja. E aí ele diz, sola fide, a salvação é somente pela fé, né? E ele diz então que ali vem o conceito de que tudo, para que você alcançasse essa salvação, né, não era através da fé, né, porque você alcançava a graça, mas você alcançava a graça pelo mérito de congruo, pelas indulgências que você trazia ali para a igreja. E aí ele diz, então, sola gratia, né? Ou seja, só a Bíblia, só pela fé e só pela graça. Então, esses aspectos aqui ia mesmo na coluna vertebral da igreja romana, né? Porque realmente eles iam perder o poder. E assim os príncipes alemães ali logo apoiaram Lutero, né? Porque eles, muitas das coroas dos impérios daquele período não viam a hora de se ver livre da opressão que a Igreja Católica Romana fazia sobre eles. Então, muito bom. Então, veja só o que acontece aqui. Esses pais reformadores, eles vão morrendo, e você se lembra o que aconteceu aqui com o período de Éfeso? O mesmo vai acontecer aqui. O que aconteceu? Você se lembra no período de Éfeso? O período de Éfeso é repreendido porque abandonou o primeiro amor. Por que abandonou o primeiro amor? Lembra daquele fenômeno que eu falei que acontece? Quando a primeira geração de líderes vai morrendo, vai desaparecendo, a segunda geração não tem o mesmo fervor que a primeira. E é perigoso fazer uma curva. E foi exatamente o que acontece com a reforma protestante.
Quando chega aqui, você percebe aqui que tem cerca de 2 séculos. Ó. Quando chega aqui no final, aqui, mais ou menos em 1700, 1750, já é a segunda geração da Reforma Protestante, não são mais os pais da Reforma Protestante. E o que acontece? Essa segunda geração começa a voltar a fazer acordos com a Igreja Romana. E eles começam a deixar os mesmos princípios que se levantaram no início da Reforma Protestante. Então, a carta, a mensagem de Sardes, a repreensão à mensagem de Sardes, tem mais a ver com esse final aqui da Reforma Protestante, que a Reforma Protestante começa a cair, começa a ter essa curva, e eles começam a fazer acordos, voltarem a fazer acordos lá com o catolicismo romano. Vamos ler os textos? Vocês vão ver aqui. Ó. Vamos lá. Tem nomes de que vives e estás morto. Você percebe que não é a mesma glória que houve no início da Reforma Protestante. Verso 2. Preste atenção em alguns termos que são usados aqui. Ó. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Não sei se você percebeu que no versículo 2, no versículo 3, tem uma ordem aqui para ser vigilante. Seja vigilante, vigiar. No Apocalipse, quando pede para vigiar, é para vigiar o quê? Vá comigo no Apocalipse, capítulo 16. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 16, verso 15. No Apocalipse, quando pede para vigiar, é para vigiar o quê? Apocalipse, capítulo 16, verso 15. Ó. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, lá na carta de Sardes, se a gente voltar para o Apocalipse capítulo 3, Jesus pede para que os cristãos desse período vigiem as vestes. Ué, qual que é o símbolo de vestes na Bíblia e especificamente no Apocalipse? Vamos continuar a leitura, capítulo 3, verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Seguinte, ó, vestiduras na Bíblia, no livro do Apocalipse na Bíblia, tem a ver com caráter. E vestiduras brancas é um caráter santificado e salvo pela graça de Jesus Cristo. De que maneira a gente vê isso? Vamos lá. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Bom, esse texto, assim, no livro do Apocalipse. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, pois o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ué, como é que são os atos de justiça dos santos? Sendo que os santos em si mesmo não são justos, não havia nenhum justo, nenhum sequer. E aí, meu amigo, é toda uma doutrina da justificação pela fé, que a gente tem que partir desde lá do Antigo Testamento. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, Deus retira a nossa vestimenta suja, que lá no livro de Isaías fala que as nossas justiças, na verdade, não passam de trapos de imundícia, e ele coloca sobre nós a sua vestimenta de salvação, que está lá no livro de Isaías, Deus nos vestindo com a salvação, que nada mais, nada menos que a própria justiça de Jesus Cristo. Então, essa vestimenta branca, que diz aí em Apocalipse capítulo 3, tem a ver com o assunto da justificação pela fé. Então, você percebe que toda a terminologia da carta à igreja em Sardes está falando sobre o assunto da justificação pela fé. Cristo está fazendo um apelo para justamente esse período da reforma que estava entrando em decadência para que voltasse aos princípios da justificação pela fé. Ok? Rafael, eu preciso saber o horário aí. Como eu coloquei toda a tela, eu estou sem meu relógio aqui. Nós temos mais 9 minutos. Que isso, rapaz? Vamos lá para Filadélfia. Vamos lá, Sardes aqui. Vamos avançando aqui. O cristão da época estava morto. Tudo isso que eu expliquei está aqui, né? Filadélfia. Amor entre os irmãos. Muito bem, vamos deixar a decidir aqui com os meus irmãos, aqui com meus amigos. E aí, a gente termina
A gente termina ao menos Filadélfia, aqui, Laodiceia, ou a gente termina a aula e deixa essas duas igrejas para a próxima sexta-feira? O que os nossos participantes falam, né? O que nós temos a decidir? Que horas que a gente começou mesmo? A gente começou 7h30, horário daqui, 8h30, né? 8h30, horário em ponto. Então, começamos horário em ponto. Então, nós estamos aí com 10 minutos mesmo. Pastores, eu penso que o ideal é a gente ir com calma. A gente não precisa ter pressa aqui. Então, tá bom. Né? E a gente termina a aula hoje até onde dá. E a gente continua na semana que vem ainda dentro do tema das 7 igrejas aqui. Ainda dentro porque é bom esclarecer para o nosso participante que está nos assistindo, é o seguinte, qual que é a proposta da classe? A proposta é a gente ir no detalhe. Só que assim, para a gente estudar o livro do Apocalipse no detalhe, isso faz com que nós não corramos no livro do Apocalipse. Ok? Porque se a gente quiser avançar aqui todos os capítulos de uma forma rápida, etc., a gente extrai aqui a mensagem e a gente conversa aqui sobre a mensagem. Agora, se a gente quiser entender mesmo, tem que ser assim, né? E isso delonga um pouco de tempo, ok? E aí? Então, terminamos aqui? Reginaldo, acho que a gente poderia responder só uma pergunta. Acho que a gente responde as perguntas. Vamos lá. Tem uma aqui perguntando por que o ano de 1755? Boa pergunta. Na verdade, isso depende agora da explicação de Filadélfia. Depende da explicação de Filadélfia. Tá? Talvez a gente deixe para responder na próxima sexta-feira, mas eu posso começar. Você pode contar 1 minuto. Não, 1 minuto no relógio não dá. Não, viu, pastor? Reginaldo, vamos fazer o seguinte. É porque se eu entrar, eu tenho que explicar. Aí vai dar complicado. Não, né? Tranquilo. Pois não, Carlos. Eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais aqui em Sardes aqui ainda, dessa questão da justificação, que é algo bem importante para a gente. Isso, acho melhor. Eu acho que a gente tem bastante questões a respeito disso, né? Como John Stott dizia, teólogo anglicano, né? Ele dizia que a mensagem da justiça de Cristo é a doutrina perdida do cristianismo. Porque, infelizmente, a gente percebe que muitas ênfases têm sido dadas hoje no cristianismo, né? E essa que é a essência do cristianismo tem se perdido de vista. E as pessoas lógico, né? Viu, Rafael? Essa questão do ano 1755, a gente só conseguir explicar quando a gente começar o período da Filadélfia. Eu não sei se vocês perceberam, o ano final aí de cada período só é explicado quando começa o outro período. Entendeu? Então, assim, essa resposta a gente vai deixar para a próxima aula, quando a gente começar a Filadélfia. Pois não, Carlos? Explore um pouco para nós aí, justificação pela fé, nesses termos aqui da carta em Sardes, né? Não, eu achei fantástica a sua abordagem aqui, mostrando a questão das vestiduras, né? Eu acho só que é bem importante a gente ressaltar esse ponto, porque Jesus, quando ele falava da justificação, ele abordava isso de uma maneira muito, muito simples e muito clara para ser entendido, né? Sim. Como ele dizia assim, eu não vim para buscar justos, mas vim buscar pecadores, né? Mostrando que justiça é algo que a gente não tem, né? Que os que vão ser salvos não são aqueles que conseguem produzir justiça em si mesmos, né? Como os fariseus pensavam que podiam. Por isso ele dizia, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. E o fermento dos fariseus era justamente esse ponto aí, né? Da questão da justificação, que eles não compreendiam que a salvação vinha por intermédio de Deus e não por intermédio deles próprios, né? Um ponto, então, que eu queria só destacar ainda dentro aqui de Sardes, desse período, né? É que a grande reforma protestante, ela tinha essa ênfase, então, dentro do conceito de justificação pela fé. E se nós queremos hoje dar continuidade no movimento de reforma protestante, essa deve ser a mesma ênfase que a gente precisa dar. Se nós queremos, de fato, continuar a reforma da igreja, né? Porque você imagina, será que nós precisamos continuar a reforma? Claro que nós precisamos, porque imagina que foi mais de 1.700 anos onde a igreja foi pouco a pouco se corrompendo e entrando e mudando os seus conceitos, suas doutrinas. Então você imagina quantos anos nós vamos demorar para reformar esses conceitos, né? Lembrando que para reformar às vezes demora mais do que para construir.
Então, a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado nesse período de Sardes, porque nós precisamos entender bem essa mensagem, a mensagem da justificação. Sim. Então, o pastor Isnaldo colocou aqui, né? O que simboliza a questão das vestiduras? Então, vestidura é claro, é evidente na Bíblia. Vestidura é justiça, né? Então, você percebe lá em Adão e Eva, quando eles se sentiram nus, foi porque eles pecaram, né? Eles não eram mais justos. E aí, então, vem Cristo ali com o cordeiro que foi morto naquele dia, naquela sexta-feira, e veste eles com as peles do cordeiro. A partir dali, roupa significa cobrir a nudez do pecado. A vergonha. Vergonha, né? A nossa condição de pecador. Carlos, foi legal Carlos, trazer isso aí. Desculpa. Eu tinha uma pergunta aqui exatamente sobre isso, sobre se a vestidura significava, a vestidura branca significaria justiça ou santidade. E aí a gente já respondeu aí, tem muito a ver com a questão da justiça. A gente vai ver isso muito na última igreja que a gente vai falar, Laodiceia. A gente vai ver muito essa questão da ênfase da vestidura e da justiça. Aí eu queria trazer um texto também, quando a gente vai lá para Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 22, na verdade. A gente tem aquela parábola lá da festa, que o convidado que não tinha veste certa, ele foi expulso. E a gente vai começar a entender isso como a questão da justiça. E a gente vê e sempre essa questão. Quando a gente vê lá a vestidura como santidade, lá no livro do Apocalipse, as vestiduras brancas como santidade, geralmente são daqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, eles são santos não pelos seus atributos, mas pelos atributos do próprio Cristo. Perfeito. Eu acredito que a pessoa que está nos assistindo pode anotar um texto. Quero ler apenas o texto. Vocês comentam o texto aí. É Isaías capítulo 61, versículo 10. Ó. Regozijar-me-ei. É interessante, né? Alegria, regozijo. Você percebe que esse elemento alegria, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. Você percebe aqui o elemento alegria com vestes de salvação? Alegria, veste, salvação, justiça. Justiça. E você percebe que salvação é sinônimo de justiça? E vestes é sinônimo de justiça. Agora, Carlos, é importante, só acho que aproveitando o último segundo aí da classe, é só importante mostrar também qual é o conceito de justiça, por mais que já repetimos bastante aqui na Bíblia, aqui na aula, mas justiça em si, né? Justiça parece que tem mais a ver com um elemento teórico. Só que olha só que interessante, Jeremias capítulo 23, deixa eu ver aqui, capítulo 25 de Jeremias. Deixa eu ver aqui, Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, Senhor, justiça nossa. Tá aqui, ó. Jeremias capítulo 33, desculpa. 23 não, Jeremias capítulo 33. É Jeremias aqui. Jeremias capítulo 23, 33. Fala assim, ó. O Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, verso 6. Na verdade, justiça é muito mais do que um conceito teórico, né? A gente pode entender justiça inicialmente falando como um conceito teórico, mas justiça é uma pessoa. Justiça é o próprio Cristo. Ele é a nossa justiça. Jeremias 23, verso 6. Senhor, justiça nossa. Então, quando eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, ele me abraça e me cobre com a sua justiça. E Deus, quando ele me vê, quando Deus olha para mim, não olha o miserável pecador do Esinaldo. Ele olha Jesus Cristo, ao invés de me olhar. Né? Então, Cristo é a minha própria justiça. Malaquias também, né, pastor? Termina o Antigo Testamento dizendo assim, que nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Então, o que é a justiça? É a salvação, é Jesus. Jesus é a nossa justiça. Amém. Justiça é igual Jesus. Esse é o... Essa é a mensagem de Sardes. Sua justiça, essa é a mensagem de Sardes. Exatamente. Olha, interessante, pastor. Aqui, só antes de terminar, Rafa, eu queria só colocar um ponto que você falou das parábolas ali, que às vezes a gente não entende, quando a gente não entende esse conceito de justiça, né? Como vestiduras. E o contrário de justiça
é folhas na Bíblia. Folha de figueira. Interessante, né? Porque vocês lembram que Adão e Eva lá, quando eles se sentiram nus, eles tentaram se cobrir com folhas de figueira. E isso fica como representação de a gente tentando buscar a justiça própria, da gente querer resolver o problema do pecado através da nossa obediência, da gente querendo resolver o problema em vez de deixar o problema ser resolvido por Deus. Sim. E aí, coisa linda, gente. Olha que coisa interessante. Uma das parábolas que Jesus contou, assim, muito marcantes, foi quando ele estava entrando na cidade, ele mandou a figueira. Ele viu que a figueira não tinha frutos, ele mandou as figueiras secar. Maldita, pum, secou a figueira. E aí muitas pessoas olham aquela cena e falam, mas que Jesus nervoso, só porque a figueira não tinha fruto, matou a figueira, né, tadinho? Mas é uma parábola viva ali, que ele estava querendo dizer o seguinte, né, que aqueles que buscam salvação pelas próprias obras, as folhas de figueira não produzem frutos. O legalismo, né? Ele não produz o verdadeiro fruto cristão, que era o que os fariseus estavam vivendo. E por isso acontece, então, seca, não dá fruto, seca, né? Então, esse é o ponto. Todos aqueles que vivem o cristianismo sem a justiça, sem a mensagem da justificação, são cristãos duros, cristãos secos. Frios, tristes. Isso. É por isso que o elemento alegria está atrelado à justificação. Salmos capítulo 51, restitui-me a alegria da tua salvação. Filipenses capítulo 4, verso 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai. E você percebe que a alegria é no Senhor. Tá? Então, a verdadeira alegria é a salvação em Jesus Cristo. Essa certeza da salvação traz muita alegria. Traz muita alegria. O verdadeiro sentido do cristianismo. Não é à toa que o nome Sardes é cântico de alegria. Cântico de alegria. E eu terminaria com uma frase que acho que vocês conhecem, né? De uma autora cristã que diz assim, nós demos tanta ênfase na lei que nós nos tornamos secos como as colinas do Gilboa, que não recebem nem chuva e nem orvalho. Jesus disse que aquele que não entende a justificação seca, né? E às vezes a gente tem encontrado muitos cristãos duros, secos, né? Sem alegria, que nós possamos de fato viver a alegria de Sardes, o cântico de alegria da certeza da salvação em Cristo Jesus. Você tem certeza que você está salvo? Como que eu faço para ter certeza? Eu entrego a minha vida a Cristo, né? É uma troca, você entrega os teus pecados para Ele e Ele entrega a justiça dele para você, né? Então nós entramos com o pecado e Cristo entra com o resto. Então, coisa tremenda. Ô, Carlos, você falou uma coisa interessante. Qual a única parte na salvação que a gente entra? Com pecado. A única parte. A gente entra com pecado. Com pecado só. Viu? Tem um detalhe, Rafael, desculpa, aqui eu vou encerrar minha fala, não vou falar mais. Tá? Eu encerro aqui, não falo mais. Só lembrando uma frase célebre, Carlos, de Lutero. Lutero fala assim, ó, ao olhar para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas ao olhar para Jesus Cristo, não vejo como me perder. Então aí está a nossa salvação, olhar para Jesus Cristo e sua eterna salvação. Eu queria terminar dizendo também, Rafa, uma frase aqui. Algumas pessoas têm medo que a gente dê muita ênfase na mensagem da justificação, achando que quando a gente enfatiza esse ponto, as pessoas se tornam desobedientes à lei de Deus, à vontade de Deus. E aí eu vou citar mais uma vez, essa autora que diz assim, né? Não há perigo nenhum em ensinarmos a mensagem da justiça de Cristo como está nas Escrituras. Não há perigo nenhum. E Lutero, uma vez indagado por isso, né? Nessa mesma pergunta feita para Lutero, ele respondeu da seguinte maneira. Para a gente terminar com Sardes aqui, esse período da Reforma Protestante, Lutero disse assim, quando ensinamos a justiça de Cristo, ensinamos a lei. Porque um homem justificado tem tanto desejo pelas boas obras como um homem fora de Cristo pela fornicação. Então vou repetir aqui. Quando ensinamos a justiça de Cristo, ensinamos a lei. Porque um homem em Cristo tem tanto desejo pelas boas obras como um homem fora de Cristo pela fornicação. Então tá aí o conceito da justificação, né? Acho que a gente não poderia terminar em melhor estilo do que falando sobre a justificação e sobre as obras de Cristo. Vale lembrar que, como a gente viu desde a primeira aula,
todo o livro de Apocalipse é uma carta de Cristo sobre Cristo. Então, se a gente não concluir nossas aulas aqui falando a respeito de Cristo, da sua salvação, a gente não estudou o livro do Apocalipse. Eu acho que a gente conseguiu hoje. Terminamos falando de Cristo, enxergando a mensagem de Cristo principal, que foi a sua salvação e sua justiça, nos imputando justiça aí todos os dias para aqueles que aceitam o seu sacrifício. Meus amigos, concluímos por hoje. Próxima semana a gente continua as 2 igrejas que faltam. Só dar um aviso rápido. Esses slides que o Esinaldo está passando aí, eles estão completos com as 7 igrejas. Então a gente vai disponibilizá-los após a gente concluir o assunto das 7 igrejas, para não dar spoiler no material dele, a gente terminar aí e disponibilizar o material completo para vocês das 7 igrejas. As aulas já estão sendo disponibilizadas, gravadas. Se acompanha lá no grupo do Telegram. Foi muito bom ter vocês hoje de novo com a gente, o Esinaldo e o Carlos e todos os nossos participantes da nossa classe. Bom vê-los aqui, a gente já está vendo até os nomes repetidos aí toda sexta-feira. É bom que a gente vai pegando uma familiaridade com o pessoal que está aqui. Muito boas perguntas, obrigado aí pelas participações no chat. E já que o Carlos começou orando, Esinaldo, você poderia concluir orando aí para a gente, por favor? Ok, vamos orar então. Querido Deus, nós te agradecemos pela sua palavra e te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Que o Senhor nos cubra com a justiça de Jesus Cristo. Que mantenhamos os nossos olhos somente nele, porque ele é a nossa esperança, ele é a nossa salvação. Que a graça de Cristo nos dê a paz para que tenhamos uma boa noite de sono. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e até a próxima sexta no mesmo horário, às 20h30, no horário de Brasília. Tchau, meus amigos. Boa noite.